Boa noite, vereadoras, vereadores, comunidade que se faz presente e aqueles que acompanham a sessão da Câmara via Facebook. Pedimos ao técnico legislativo da Casa, Dr. Aldivino das Graças Silva, que proceda à chamada dos vereadores. Ana Ruth Seco Matesco. Presente. Antônio Roberto Marques de Souza. Presente. Glauco Rogério Ghisleri. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. Presente. José Rogério dos Santos. Presente. Leila de Cássia Piscinati Gomes. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam. Presente. E Wagner da Silva. Presente. Constatado o quórum, convido a todos para ficar em pé e, sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito da vereadora Ana Ruth Seco Matesco que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Obrigado pela palavra, vereadora Ana Ruth. Coloco a apreciação dos vereadores a ata da reunião ordinária do dia 19 de outubro e a ata da reunião ordinária do dia 26 de outubro de 2020 para retificação e impugnação por parte dos nobres vereadores. Não havendo retificação e impugnação, considero aprovadas as referidas atas. Solicito do primeiro secretário da Casa, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza, que proceda à leitura das matérias do expediente. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Sertanópolis, 26 de outubro de 2020. Ofício 57/2020. A Sua Excelência, o senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar essa egrégia Câmara para apreciação projeto de lei que dispõe sobre a implantação de loteamento denominado Parque Industrial São José em área urbana. Atenciosamente, Aleucídio Balzanello, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei 57/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, com cordiais cumprimentos, temos a honra de passar às mãos de vossas excelências para exame, apreciação e votação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a implantação do loteamento denominado Parque Industrial São José. Importante salientar que o empreendimento, dadas as suas características, propiciará condições para a geração de empregos aos nossos munícipes, encontrando-se em condições de aprovação nos termos do parecer técnico da Divisão de Engenharia em anexo. Diante do exposto e certa da importância do projeto de lei em tela,
Solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes desta Casa de Leis. Cordialmente, Aleocídio Balzanello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 57/2020 dispõe sobre a implantação de loteamento denominado Parque Industrial São José em área urbana. Sertanópolis, 28 de outubro de 2020, ofício 58/2020. A Sua Excelência, o senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a essa egrégia Câmara para apreciação projeto de lei que atualiza a planta genérica de valores para contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP e alvarás, autorizando sua correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, para o exercício de 2021 e dá outras providências. Atenciosamente, Aleocídio Balzanello, Prefeito Municipal. Mensagem referente ao projeto de lei 58/2020, senhor presidente, senhores vereadores. Inicialmente, com cordiais cumprimentos, temos a honra de passar às mãos de vossas excelências para exame, apreciação e votação o incluso projeto de lei cuja finalidade é a aprovação da atualização da planta genérica de valores para efeito de lançamento de impostos, taxas e cobranças de alvarás pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, para o exercício de 2021. A correção da planta genérica é praticada todos os anos, com a intenção de atualizar os valores conforme a inflação do exercício anterior, àquele que serão realizados as cobranças e lançamentos. Diante do exposto e certo da importância do projeto de lei em tela, solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes desta Casa de Leis. Cordialmente, Aleocídio Balzanello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 58/2020, súmula. Atualiza a planta genérica de valores para efeito de lançamento de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas, contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, e alvarás, atualizando sua correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, para o exercício de 2021 e dá outras providências. Sertanópolis, 28 de outubro de 2020, ofício 59/2020. A Sua Excelência, o senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar essa egrégia Câmara Municipal para apreciação em regime de urgência o projeto de lei que institui incentivos para o pagamento de débitos atrasados até o exercício de 2020, PPI Sertanópolis 2021. Atenciosamente, Aleocídio Balzanello, Prefeito Municipal. Mensagem referente ao projeto de lei 59/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, com cordiais cumprimentos, temos a honra de passar às mãos de vossas excelências para exame, apreciação e votação o incluso projeto de lei que institui incentivos para pagamento de débitos atrasados até o exercício de 2020, PPI Sertanópolis 2021. A medida tem por finalidade propiciar e incentivar os contribuintes que têm débitos atrasados junto à Fazenda Municipal para a regularização das pendências, bem como viabilizar e aumentar a receita tributária do município. Com a presente proposta, buscamos atender às determinações da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e, paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal
a possibilidade de regularizar sua situação, como já asseverado, através de adoção de regime especial de pagamento à vista ou parcelamento, com redução de multa e juros incidentes sobre os valores lançados, podendo ser feito em até 24 vezes, vedando que se realize novo parcelamento de débitos já parcelados. Em razão do que se explanou, bem como das razões já expostas, e buscando gerir com austeridade os recursos confiados ao poder público e dando atendimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos com pedido de tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto e certo da importância do projeto de lei em tela, solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Casa de Leis. Leocídio Balzanello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 59/2020, súmula. Estabelece critérios e benefícios para o pagamento ou parcelamento de débitos em atraso, PPI, Sertanópolis 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei 126/2020 dispõe sobre a denominação de estrada municipal e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A estrada municipal que tem seu início a partir da saída 10 à esquerda, sentido Sertanópolis-Londrina, na rodovia PR-323, rodovia Celso Garcia Cid, com seu final no encontro da estrada municipal Arlindo Aparecido Darcim, neste município, passa a denominar STS 044, Estrada Municipal Caetano Zanon. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Justificativa. A presente matéria visa homenagear pioneiro do município de Sertanópolis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. O vereador que este subscreve, de acordo com as normas regimentais, e após os trâmites legais, e visando cumprir o papel que o munus público lhe atribui, considerando diversas dúvidas e questionamentos por parte de munícipes, requer seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que preste a este poder legislativo as seguintes informações. 1. Qual o valor mensal que o município arrecadou de janeiro a outubro do corrente com a taxa de iluminação pública? 2. Qual o valor mensal que o município pagou de janeiro a outubro do corrente com a iluminação pública? 3. Solicito que envie cópia da lei ou decreto que regulamenta o COSIP no município. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Justificativa. A medida é necessária para conhecimento dos nobres edis e da população. Portanto, solicito resposta clara e objetiva a cada pergunta formulada e agradeço quaisquer informações além das que foram solicitadas. O autor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Paraná, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, na forma regimental, que, após ciência do plenário dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, solicitação em caráter de urgência do alargamento da pista asfáltica na altura do quilômetro 437, quilômetro 09, que liga Sertanópolis a 1º de maio, de forma a proporcionar maior segurança aos condutores de veículos que necessitam ali realizar manobras para ingressar na estrada que dá acesso à Estância Favoreto,
a qual conta com 257 lotes de chácara de lazer. Justificativa. A medida em apreço se faz necessária, vez que é grande o número de veículos que trafega pela localidade, principalmente aos finais de semana, causando insegurança e perigo para os proprietários de chácaras de lazer localizadas na Estância Favoreto. Além disso, temos que são muitas as famílias que lá residem de forma permanente e utilizam-se da rodovia para dirigirem para afazeres na cidade da região. Anexo a presente fotos do local onde deverá ser realizado o alargamento da rodovia, como forma de evitar futuros acidentes, pelo que necessitam realizar a transposição da PR para ingresso na estrada, posto no local atualmente não existir acostamento na localidade. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2020, Glauco Rogério Gisleri, vereador. Senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, indicação. A vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sertanópolis, solicitando do mesmo que, estudada a possibilidade de criar em nosso município um fundo de apoio à tecnologia, inovação e empreendedorismo, com a finalidade de instruir os seguintes projetos. A. Projeto Mulheres Inovadoras e Empreendedoras. Projeto Jovens Inovadores e Empreendedores. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2020. Leila de Cássia Piscinati Gomes, vereadora. Justificativa. A medida em apreço é necessária, vez que com esse incentivo, vale dizer, a criação do fundo já citado, podemos colocar em prática os projetos elencados. É sabido que, de acordo com o infográfico do SEBRAE, a presença de mulheres e do jovem no empreendedorismo e inovação tem aumentado significativamente, alcançando mais de 50% de representatividade. E as mulheres e os jovens da nossa não ficam atrás nesses indicadores. Todos nós conhecemos várias mulheres e vários jovens que estão à frente nas empresas, indústria, comércio, empresas agrícolas, proprietários rurais, moda, saúde, mídias sociais, escola, etc. Temos conhecimento de algumas ações realizadas pelas instituições públicas e privadas e área governamental de nossa cidade. No entanto, podemos incentivar e trazer ainda mais ações que promovam as nossas mulheres e os nossos jovens. Por isso, a necessidade de trazermos mais conhecimento, capacitação, parceria com instituições, fazendo ação de incentivo, benchmarking, com empresas de outros municípios e instituições para incentivar, preparar, treinar, capacitar nossas mulheres e jovens para que cada vez mais se destaque, tenham seu espaço, seu negócio e possam realizar seus sonhos e ter uma vida plena e de sucesso. Diante do exposto, esperamos que nossa indicação seja acolhida pelo Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná, indicação. A vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sertanópolis, solicitando do mesmo que, estudada a possibilidade de proceder à contratação de garis e ou de empresa especializada para a realização da limpeza pública de nossa cidade. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2020, Leila de Cássia Piscinati Gomes, vereadora. Justificativa. A medida a hora indicada é necessária em virtude de que a população vem reclamando e pedindo que seja realizada a limpeza pública, vez que em muitos locais não tem moradores e aí o lixo fica acumulado, trazendo transtornos para os munícipes. Ressalta que a limpeza em questão deve ser feita em toda a cidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná, indicação. A vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais,
indica seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sertanópolis, solicitando do mesmo que determine ao setor competente proceda à instalação de lixeiras nas avenidas Dr. Vacir Gonçalves Pereira e 6 de Junho, bem como na área central, principalmente de frente a estabelecimentos comerciais, em especial restaurantes e lanchonetes. Indica ainda que seja realizado pela municipalidade estudos no sentido de verificar quais tipos de lixeiras seriam adequadas para serem instaladas nos referidos locais. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2020, Leila de Cássia Piscinati Gomes. Justificativa. A medida à hora indicada é necessária em virtude o lixo nas localidades mencionadas ficam espalhados pelas ruas, sendo vasculhado por cães que esparramam por toda a cidade, trazendo transtorno para a população. Ademais, o lixo esparramado pelas ruas, além de proporcionar o surgimento de moscas, que causa problemas de saúde na população, também prejudica o embelezamento de nossa cidade. A autora. Emenda aditiva. Os vereadores abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, apresenta a mesa executiva dessa casa para apreciação do soberano plenário a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei 113 de 2020, que estima a receita e fixa o limite das despesas do município de Sertanópolis, Estado do Paraná, para o exercício de 2021. Fica acrescentado ao projeto de lei referido, Orçamento 2021, uma contribuição que será destinada à Rádio Comunitária Sertão FM de Sertanópolis, no valor de R$ 30.000, nos seguintes termos. Justificativa. A Rádio Comunitária de Sertanópolis presta relevantes serviços ao município e não tem fins lucrativos. Assim, para sua manutenção, necessita contar com a ajuda financeira do município através de subvenção social. A legalidade da referida subvenção está sedimentada em recente decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 25 de setembro de 2019, acórdão número 2995/19 do Tribunal Pleno da referida Corte e constante da seguinte ementa. Consulta formulada em tese. Transferência voluntária de recursos a associações ou fundações mantenedoras de serviços de radiodifusão comunitária na forma de subvenção social. Conhecimento, possibilidade, necessidade de observância do disposto na Resolução número 28/2011 e na Instituição Normativa 61/2011, ambas deste Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no artigo 16 da Lei número 4.320/1964, bem como dos requisitos exigidos pela Lei 13.019 de 2014. Anexamos a presente íntegra do referido acórdão para conhecimento desta Câmara. Os autores. Sertanópolis, 27 de outubro de 2020, ofício 150/2020, referente ofício 129/2020. A Sua Excelência, o senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Aleucídio Balzanello, prefeito municipal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em razão do ofício supra, encaminhar a portaria número 160/2020, designando novos membros para compor a comissão organizadora do concurso público do Legislativo, cuja cópia segue anexa, atendendo à solicitação desta conceituada Casa de Leis. Sendo o que se apresenta para o momento, cumprimentamos os nobres edis e aproveitamos para agradecer a vossa atenção, sempre ressaltando da nossa consideração e apreço. Atenciosamente, Aleucídio Balzanello, prefeito
municipal. Sertanópolis, 29 de outubro de 2020, ofício 151/2020. Senhor Presidente, nossos cumprimentos, ao mesmo tempo em que temos a honra de passar às mãos de Vossas Excelências cópia dos balancetes orçamentários financeiros através de DVD-R desta Prefeitura do município de Sertanópolis, referente ao mês de setembro de 2020, sendo o que se apresenta para o momento, cumprimentamos os nobres edis e aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada consideração. De Balzanello, prefeito municipal, Fernando Amaro Martins, contador. Ofício 329/2020, Sertanópolis, 26 de outubro de 2020. Referente correição ordinária na Promotoria de Justiça. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando-o, comunico que no dia 17 de novembro de 2020, a partir das 8h30, a Promotoria de Justiça de Sertanópolis será submetida à correição ordinária pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Sem mais, para o momento, subscrevo-me externando cumprimentos. Conrado Porto Vieira Bertolucci, promotor de justiça. São essas as matérias, senhor presidente, do expediente interno desta noite. Obrigado, vereador. Primeiro secretário, Antônio Roberto Marques de Souza. Na ordem do dia, coloco a apreciação dos senhores vereadores as seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei 092/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O projeto de lei tem por finalidade denominar a Rua 8, sentido sul-norte, medindo 2.321,22 metros quadrados, encravada entre as quadras 4 e 3 do Residencial das Palmeiras, nessa cidade, de Rua Olívia dos Anjos. Está em discussão. O projeto, senhor presidente. Concedido, vereador, autor da matéria. Uma boa noite, mais uma vez, senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade presente, em especial as famílias que serão, de uma forma, homenageadas e também reconhecidas nesta noite. São pioneiros, autênticos pioneiros, famílias que, de uma certa forma, foram esquecidas, não foram lembradas, e famílias, de acordo com os projetos aqui mencionados, elencados, famílias que chegaram no município de Sertanópolis, ano de 26, 28, 30, 32. Então, realmente, pessoas que são os nossos heróis. As pessoas que deixaram conforto, deixaram já uma estrutura e vieram para esse município em busca de dias melhores e também de plantar nessa terra um município, o município de Sertanópolis. Eu quero, de uma forma geral, agradecer à Câmara que tem acolhido esses projetos, que tem votado, tem sido favorável nessas homenagens, no resgate da memória dos nossos pioneiros, dos nossos heróis, aqueles que construíram, aqueles que deram a sua vida para o desenvolvimento, a implantação, desenvolvimento do nosso município. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz: dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Através desses projetos nós queremos honrar. Hoje não mais essas pessoas, mas a família que está presente aqui no município e continuando a história desses nossos pioneiros. Quero agradecer a toda a família presente, a honra e o privilégio que vocês dão a essa casa de poder homenageá-los. Então, a nossa gratidão.
Eu gostaria muito, eu gosto de fazer homenagens em vida, né? E nós já fizemos isso. Nós homenageamos nessa casa a nossa querida Marilene Rabelo Soriani, uma grande mulher que deu a sua contribuição na área da educação, e nós fizemos um projeto dando a ela o título de cidadã honorária. Mas, infelizmente, esses é a família que recebe essa homenagem, e nós queremos agradecer a vocês por nos darem essa honra. Essa é a minha palavra de agradecimento, senhor presidente, e um esclarecimento também. Obrigado, vereador. Autor da matéria, Antônio Roberto Marques de Souza. Continua a discussão. Os que forem favoráveis ao projeto, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Segundo é o projeto de lei 097/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. Esse projeto visa denominar que a Rua 4, sentido sul-norte, medindo 2.351,80 metros quadrados, encravada entre as quadras 9 e 10 do Residencial das Palmeiras, nessa cidade, passa a denominar Rua Nilson José Macchione. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Terceiro é o projeto de lei 098/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. Tem por finalidade o presente projeto denominar a Rua 13, sentido oeste-leste, medindo 1.865,23 metros quadrados, encravada entre as quadras 14, 16 e 19 do Residencial das Palmeiras, nessa cidade, de Rua Pedro Terassi. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quarto é o projeto de lei 099/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. Esse projeto busca denominar a Rua 1, sentido norte-sul, medindo 4.054,41 metros quadrados, encravada entre as quadras 18 e 19 do Residencial das Palmeiras, nessa cidade, de Rua Vereador Hildebrando Lucas. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quinto é o projeto de lei número 100/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. Esse projeto visa denominar a Rua 9, sentido sul-norte, medindo 2.313,68 metros quadrados, encravada entre as quadras 2 e 3 do Residencial das Palmeiras, nessa cidade, de Rua Margarida de Camargo Oliveira. Está em discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. As pessoas presentes sabem o quanto eu insisti na biografia. E eu ainda insisto, porque nós temos aí um projeto de emenda na nossa lei orgânica do município, onde nós queremos, e a lei vai obrigar, que nas próximas placas, nas próximas identificações, seja colocado o QR Code. E é ali que nós queremos colocar a biografia. E para isso o município precisa ainda da contribuição de vocês, para que vocês resgatem essas informações para a gente. Hoje, desses nomes, na sua maioria, eu conheci a todas as pessoas. Tive convívio, tive uma grande admiração, uma boa amizade com grande parte desses nomes que estão sendo homenageados. Mas os mais novos já não conheceram. Então, por isso, nos ajude, famílias aqui presentes, nesse resgate, para que a história de Sertanópolis seja escrita, que realmente esse trabalho possa ser concluído. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, autor da matéria. Continua a discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Sexto é o projeto de lei 101/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. A presente matéria visa denominar a 7ª rua, sentido sul-norte, medindo 1.907,31 metros quadrados, encravada entre as quadras 16 e 20 do Residencial Santo Soriani, nessa cidade, de Rua Elza Ghiseline Galbiati.
Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 7º é o projeto de lei 102/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade denominar a terceira rua sentido sul-norte, medindo 1.884,69 metros quadrados, encravada entre as quadras 23 e 24 do residencial Santo Soriani nessa cidade, de rua Cesarino Segatin. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 8º é o projeto de lei 103/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O projeto de lei visa denominar o loteamento inominado que surgiu com a abertura das ruas Laranjeiras, Acácias, IP e Alameda das Palmeiras, encravado entre o Jardim Rebelo 2 e Jardim Rebelo 1, nessa cidade, de residencial José Batista Januário. Está em discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Uma palavra explicativa para os nossos amigos nessa casa, nesta noite. O trâmite normal é uma área rural, né, que é transformada em área urbana. Então, a primeira lei é essa alteração que é feita. Depois é enviada a essa casa um pedido, uma autorização para que seja executado tal loteamento. E aqui nós temos esse loteamento que foi executado em parte, uma parte dele. Inclusive, recentemente nós fizemos alteração numa lei, porque foi dado um nome de rua, onde não foi nem feito, nem foi aberto, nem foi completado esse loteamento. Então, esse loteamento, em parte, né, era chamado residencial Jardim Floresta, né, mas ele não aconteceu, né, então não houve lei e não foi nominado, né, porque ele não foi concluído. Então, é essa área, né, que em alguma parte diz que é Rebelo 1, outra diz que é Rebelo 2, outra diz que é Rebelo 3. E, na realidade, ele não faz parte de nenhum desses residenciais, mas é uma área nova, né, que foi loteada, e parte dela, e nesse residencial que nós estamos aí homenageando a família Batista Januário, José Batista Januário. Obrigado, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Continua a discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 9º é o projeto de lei 104/2020, que dispõe sobre a denominação da unidade do SAMU e da outras providências. O projeto em questão visa denominar a nova unidade do SAMU, localizada na Rua Sergipe, nessa cidade, de Unidade SAMU Benedito Cardoso de Jesus. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 10º é o projeto de lei 106 de 2020, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal e dá outras providências. O presente projeto visa denominar a estrada municipal que tem seu início a partir da saída 12, à esquerda, quilômetro 57 da rodovia Celso Garcia Cid, PR 323, sentido Sertanópolis, Londrina, desse município, de STS 042, Estrada Municipal Salvador Calderon. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 11º projeto de lei é o número 107/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O presente projeto tem por finalidade denominar a Rua A do residencial Soriani, matrícula 8.955, medindo 348,44 metros quadrados nessa cidade, de Rua Stefano Dada. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 12º é o projeto de lei 108/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências.
Esse projeto tem por finalidade denominar a Rua 6 do Residencial César Soriani, matrícula 8.953, medindo 1.395,78 metros quadrados, de Rua Fabiola Soriani. Está em discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido ao... Rua Stefano Dada e Rua Fabiola Soriani, no Residencial César Soriani, o que faltou foi uma lei. E o que nós estamos apresentando é para que torne oficial esses dois nomes de ruas. Então, houve uma falha, inclusive registrada ainda no cartório, né, com essa numeração, essa identificação, mas nós a conhecemos, né, como Rua Fabiola Soriani e Stefano Dada, mas não houve a lei e nós estamos apenas oficializando essas duas ruas no município de Sertanópolis. Obrigado, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Continua a discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 13º projeto de lei é o número 109/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. Esse projeto visa denominar a Rua 9 do Residencial César Soriani, matrícula 8.956, medindo 4.197,43 metros quadrados nessa cidade, de Avenida Irene Bersanete Balzanello. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 14º é o projeto de lei 110/2020, que dispõe sobre denominação na rua do município de Sertanópolis e dá outras providências. O projeto em apreço tem por finalidade denominar a rua única no sentido oeste-leste do Jardim Aeroporto 2, medindo 3.295,63 metros quadrados nessa cidade, de Rua Luiz Caetano de Souza. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 15º é o projeto de lei 111/2020, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O projeto de lei em apreço tem por finalidade denominar a rua única no sentido oeste-leste do Jardim Aeroporto 1, medindo 3.472,82 metros quadrados, de Rua João Versese. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. 16º é o requerimento formulado pelo vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que preste a esse poder legislativo as seguintes informações. Primeiro, qual o valor mensal que o município arrecadou de janeiro a outubro do corrente ano com a taxa de iluminação pública? Segundo, qual o valor mensal que o município pagou de janeiro a outubro do corrente ano à iluminação pública? Solicite que envie também a cópia da lei ou decreto que regulamenta o COSIP no município. Está em discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereador. Este requerimento foi formulado diante de uma indagação por parte de munícipes, população, a respeito da taxa de iluminação pública. E também foi lido nessa noite um projeto de lei por parte do Executivo, onde faz a correção da planta genérica, onde será feita a correção de taxas, né, corrigindo pelo Índice Nacional INPC. E nós, diante do que nós já sabemos, existe uma conta arrecadada pelo município na nossa taxa, na nossa conta de energia, que é a taxa que nós pagamos referente à iluminação pública. Então, o município arrecada um valor e ela gasta valor Y. Então, nós percebemos que mensalmente está sobrando nessa conta em torno de 65 a 70 mil reais mensais. Então, o valor arrecadado ele só poderá ser utilizado para iluminação pública. Então, no meu entendimento, não há necessidade de ser aumentado taxa de iluminação pública, porque ele está suprindo a necessidade, a despesa. E, além do mais, até o final do ano, é provável que todo o nosso sistema de iluminação seja substituído, vai iniciar essa obra e
todo o sistema sendo trocado por lâmpada LED. Então, esse valor ainda vai diminuir muito mais. De repente, metade do valor. Então, estamos fazendo estudos e provavelmente apresentemos em breve, né, uma emenda a esse projeto de lei e, com certeza, vamos precisar do voto também dos nobres colegas. Então, é essa a explicação referente a esse requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Continua a discussão. Pelo requerimento. Concedido, vereador. Aproveitando o ensejo, né, pastor? Esse projeto foi dado entrada hoje, né, com relação a esse aumento, já de antemão, mesmo sem passar ainda pelas comissões, né, e parecer jurídico, né, e eu já me posiciono contra. Haja vista, né, que eu estou aqui com o saldo dessa conta, pastor, que foi mencionada, R$3 milhões é o saldo da conta dessa data, né? Então eu não vejo o porquê do prefeito mandar esse projeto de lei para aumentar mais ainda, né, um tributo, né, um imposto que a gente já recolhe, e infelizmente, né, a população fica à mercê ainda. Haja vista que nós temos conhecimento que tem ruas aí no município que a pessoa já vai fazer aniversário, já que ela solicitou para fazer a troca dessas lâmpadas, até agora nada. A gente sabe que já passou por um processo, né, de licitação com relação ao LED, mas, né, essa casa não é informada que pé que está, né? Tem certeza que esse ano, infelizmente, não vai ser dessa vez que a população ele vai ver o seu dinheiro, né, empregado com relação ao LED. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Concedido, vereadora Soraya Santa Rosa. Sem contar, senhor presidente, com esse aumento dessa taxa de COSIP, tem lugar que é cobrado e não tem a taxa de iluminação pública. Como que pode? Então, quer dizer, primeiro eles precisam rever isso. Encerrar essa cobrança, porque tem muitos lugares que ainda é cobrado e não tem uma lâmpada, Guilherme. Então, eu também sou contra, já estou dizendo de antemão. Meu voto é contra. Obrigado, vereadora. Continua a discussão. Os que forem favoráveis ao requerimento do vereador pastor Antônio Alberto Marques de Souza, permaneça como estão. Os demais, pelo sinal de costume. Aprovado o requerimento por unanimidade. 17º é o requerimento formulado pelo vereador Glauco Rogério Ghisleri, que requer que seja encaminhado ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagem do DR, solicitação em caráter de urgência do alargamento da pista asfáltica na altura da PR 437, quilômetro 9, que liga Sertanópolis a 1º de maio, de forma a proporcionar maior segurança aos condutores de veículos que necessitam, ali, realizar manobras para ingressar na estrada que dá acesso à Estância Favoreto, a qual conta com 257 lotes de chácaras de lazer. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da pauta, informo que essa presidência determinou o encaminhamento à assessoria jurídica dessa presidência e às comissões competentes das matérias que deram entrada na casa e foram lidas no expediente. Informo também que despachou favoravelmente as indicações lidas no expediente. Outro sim, informo que foi colocada na pauta da ordem do dia da próxima sessão as seguintes matérias. Primeiro, é o projeto de lei 112/2020, que estabelece a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e determina outras providências. Segundo, é o projeto de lei 116/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, veículo pertencente ao patrimônio público municipal, dando outras providências. Terceiro, é o projeto de lei 117/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Sertanópolis para exercício de 2020. Quarto, é o projeto de lei 118/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Sertanópolis para exercício de 2020. E quinto,
É o projeto de lei 121, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, altera a Lei Municipal número 2.685/2017, plano plurianual PPA, e a Lei Municipal número 2.866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020. No grande expediente, está inscrito para falar pelo prazo de 7 minutos a vereadora Soraya Santa Rosa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, plateia presente, senhor presidente desta Casa de Leis, vereador José Rogério dos Santos, senhor vice-presidente Glauco Rogério Guisleres e meus colegas edis, hoje presentes aqui. Eu ia começar minha participação nos trabalhos dessa última sessão da Câmara de Vereadores da nossa cidade, falando do atentado contra meu comitê. Mas não. Há um fato novo, muito maior, muito mais democrático, muito mais positivo. Eu quero falar, isto sim, da carreata que realizamos ontem e que foi uma verdadeira demonstração de amor à democracia. Ontem, mais de 400 carros saíram às ruas para anunciar a vitória da democracia e das nossas ideias para cuidar da saúde e da dignidade das pessoas de nossa cidade. O som das buzinas dos carros anunciavam com alegria o começo de um novo tempo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. As músicas cantadas falavam da força, da fé, da amizade. Falavam da esperança. O ruído da alegria foi maior que o estampido dos disparos criminosos. Esta abertura nova de meu discurso é para celebrar e enaltecer a bondade e a boa-fé. Agora, aqui deste púlpito, que é a tribuna do povo que os elegeu, a mim e a cada um dos vereadores aqui presentes, faço um agradecimento público ao povo da minha cidade, que ontem, sob um sol luminoso, em uma manhã brilhante, disse sim à minha candidatura, disse sim à minha eleição. E se, por um lado, minha alma está feliz, e nem poderia ser de outro modo, minha razão se faz presente e exige que eu, desta mesma tribuna, não deixe passar em branco este ato insano, maligno, canalha. Por isso eu digo, os tiros disparados contra meu comitê atingiram muito mais do que simples painéis de vidro. Aqueles tiros feriram profundamente a democracia. Aqueles tiros acertaram em cheio a liberdade de expressão. Aqueles tiros macularam o nosso direito de nos expressarmos livremente. Aqueles tiros foram disparados contra todos nós que temos o mandato da representação popular. Aqueles tiros acertaram a mim em primeiro lugar, mas igualmente a cada um dos vereadores dessa casa. Aqueles tiros, não a Soraya pessoa, mas a Soraya vereadora, a Soraya candidata a prefeita, a Soraya que não tem medo de expor em defesa da população, a Soraya que foi eleita, tal como cada um dos senhores, pela vontade livre e soberana do povo. Aliás, se a intenção desses canalhas foi a de me intimidar, quero dizer de modo muito claro e alto, e bom som, esse atentado serviu para me deixar
ainda mais corajosa, ainda mais destemida, ainda mais motivada a continuar a minha luta em defesa dos menos favorecidos. Digo mais, minha equipe naquela manhã acordou renovada, acordou com pilha nova, mais aguerrida e ainda mais disposta a levar meu nome e minhas propostas para Sertanópolis inteirinha. Quem procurar se inteirar da história de nossa cidade, como eu fiz, vai ver que desde 1924, quando esta região começou a ser povoada, e o primeiro morador destas paragens era o mateiro Francisco da Silva, que morava num rancho de sapé, na beira do riacho chamado Água da Taboca, verá que nossa história, até o começo deste mês, sempre foi regada pelo suor honesto dos homens e mulheres de bem, trabalhadores e tementes a Deus. Verá que nossa história foi construída e tecida nas trilhas da justiça e do direito. Jamais houve antes algo semelhante que nos cobrisse de vergonha e espanto. Sertanópolis, a cidade do sertão, repudia a violência. Para terminar o relato sobre esse episódio vergonhoso que enlameou a história política da cidade, quero dizer, desde o mandante até o executor dos disparos, todos, sem distinção, serão devidamente punidos. Seus nomes serão expostos ao público e seu destino será a lata de lixo da história, o destino dos crápulas e a prisão. Nesta última sessão da Câmara de Vereadores de nossa cidade, antes das eleições do próximo dia 15, eu quero manifestar aqui a minha enorme satisfação por ter conhecido ainda mais as pessoas que fazem nossa cidade. Eu queria dizer a eles, a todos eles, meu muito obrigada. Muito obrigada ao homem anônimo, à dona de casa, ao jovem que tem esperanças de crescer, trabalhar, criar um lar, construir sua família. Meu muito obrigada ao homem do campo, ao comerciante, à legião de heróis que cuida da saúde de Sertanópolis, colocando em risco sua própria saúde. Meu reconhecimento e carinho a todos aqueles que, independentemente da pandemia, do medo do contágio, da incerteza da economia, ainda conseguem sorrir e seguir em frente, tocando o barco da vida, como só os corajosos sabem fazer. Sertanópolis sabe que sempre atuei de modo firme nas minhas diversas frentes de luta, fossem elas as mais simples, como pedir a melhoria da sinalização das ruas e a troca das lâmpadas queimadas por toda a cidade. Mas, igualmente, empreendi ações complexas, como pedir a contratação via concurso de médicos e enfermeiros, ou exigir da prefeitura que tratasse de modo sério, profissional, correto, a questão dos dejetos sanitários gerados na cidade. Outro projeto que muito me apaixonou foi o Ver, Ouvir para Aprender, em que nossos alunos seriam avaliados clinicamente nos primeiros dias de aula, para identificar deficiências visuais ou auditivas e tratá-los rápida e adequadamente. Monitores dos ônibus escolares também foi um produto da minha lavra. Reciclagem do lixo, instalação de câmeras de segurança nas principais ruas da cidade, revitalização do Conjunto Esperança, implantação de academias a céu aberto, sinalização das ruas, cuidados com os animais domésticos. Minha atuação junto com meus pares foi plural. E este é o momento de agradecer a meus colegas vereadores que assinaram as petições, pedidos, moções, que colocaram seus nomes e sua coragem junto a mim, dando-me apoio, incentivando-me a seguir em frente. Eu gostaria de pedir ao vereador Guilherme que fizessem alguns comentários sobre tudo o que acabei de dizer.
meu colega. Gente, eu agradeço muito a todos. Até eu falei do Guilherme, porque o Guilherme pediu uma parte antes de começar, e eu falei que ia dar a ele. E eu agradeço muito a todos. Eu sei que é a última antes da eleição, mas eu quero agradecer a todo sertanopolense, a toda a casa que eu estou entrando, a todo lar que eu estou entrando, a toda a zona rural, mas principalmente a minha equipe, ao meu marido, que incansavelmente ele está do meu lado. Recebe pancada, chicotada. Nós temos levado muita chicotada, muita paulada, todos sabem disso, mas nós estamos firmes e fortes, vamos continuar mais firme e forte. Tanto é aquele dizer, aquelas palavras que deixaram lá, que mulher é na cozinha, lugar de mulher na cozinha, isso também foi um ato discriminatório contra nós, mulheres. Lugar de mulher é onde ela quiser, também na cozinha, mas é onde ela quiser. Então, gente, meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora Soraya. Vereador. Boa noite, né? Todas as famílias estão presentes aqui. Guilherme, uma parte rapidinho. Doutor Adivino, o nosso grande secretário dessa casa há mais de 30 anos, pensando também, igual a nossa grande amiga Soraya Santa Rosa, que está aqui nessa Casa de Leis há 8 anos. Eu peço, doutor Adivino, como vice-presidente, acredito também que o Rogerinho e os demais companheiros, para nós fazermos, doutor Adivino, uma carta para o nosso delegado, doutor Damião, para que esse caso, Soraya Santa Rosa, seja transferido para a nossa Polícia Federal, que nossa Câmara de Vereadores pode fazer isso, né, Ana Ruth? E que também ajude o nosso delegado, a nossa Polícia Civil, a Polícia Federal também, nessa que nós temos que pegar quem fez isso, que é um absurdo, em pleno século XXI, acontecer isso. Muito obrigado, Guilherme. Concedo a palavra, pelo prazo de 7 minutos, ao vereador Guilherme Henrique Hoffmann, que estava inscrito para falar no grande expediente. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, plateia, aqueles que nos acompanham pela Rádio Sertão e pelo Facebook. Meu amigo, meu companheiro de Câmara, pastor Antônio, semana passada, fez um comentário de gigantes que não tiveram coragem do pleito e que não se comentasse de pessoas que não seriam candidatas, mas não tem como não comentar de pessoas que não são candidatas, mas são o pilar, o alicerce de uma campanha mentirosa. Me refiro a Edson Pedro Almeida. Acho que todos aqui devem saber. Eu até estive acompanhando uma postagem hoje desse cidadão, e meu nobre colega, o pastor Antônio, até comentou: o meu desejo é que tenha seu olhar voltado para o social, assim como o pai. Aí a parceria seria forte. Eu queria saber que lado social que é esse. Lado social de mentiras? Lado social de uma gestão cheia de irregularidades? Minha avó falava, quem guarda tem. Acho que está até meio amarelado os papéis em minha mão agora aqui, né? População de Sertanópolis, vocês sabem o que é isso? Isso é um termo de dispensa de licitação para compra de merenda escolar em plenas férias de meio de ano. Engraçado, né? Plenas férias. Aqui tem o empenho. Eu falo e sustento o que eu falo, tá?
Eu falo e sustento, com provas, os papéis, está tudo aqui, inclusive originais, tá bom? Original, não é cópia, não. Isso aqui está guardado há muito tempo, esperando a população para ser aberto. Empenho, nota fiscal, recibo que foi pago. Só lembrando, dispensa de licitação é essa feita por senhor Edson Pedro Almeida, pai do atual candidato a prefeito de Sertanópolis, Edson Filho. Senhor Edson Pedro, o alicerce da campanha do seu filho, né? Aí temos aqui um ofício do Estado do Paraná, vindo da Receita Estadual. Eu vou ler uma frase aqui, uma parte. Foram citadas as empresas que emitiu a nota fiscal e veio de lá do Estado, né? Da Secretaria do Estado da Fazenda. Eu vou ler uma parte. São inexistentes, tanto no cadastro estadual como federal. E as notas fiscais apresentadas são falsas. Não sou eu que estou dizendo. Foi um delegado da Justiça Estadual. São falsas. Em decorrência desse fato, outro sim informa Vossa Excelência que em trabalhos fiscais efetuados por essa delegacia, logramos êxito na apreensão de documentos em branco, as citadas empresas. Então, está aqui. Isso foi uma resposta. Luiz Carlos Oliveira, delegado regional da Receita. Isso aqui é uma das coisas do Edson Pedro Almeida. Tá? Isso aqui é merenda escolar. Para onde foi parar esse dinheiro aqui? Porque a empresa, pelo jeito, não existia, né? É fantasma. Merenda escolar. Inclusive, essa resposta do delegado, voltou para Sertanópolis no dia 10 de agosto de 1993. 1993. Que o caso aconteceu em 92, né? Que, inclusive, o presidente dessa casa era Ademar Marques de Souza, o atual vice-candidato a prefeito pelo lado do Edson Filho, né? É o vice do Edson Filho. Eu acho que ele não lembra disso daqui. E se eu lembrasse, eu não me juntava com essa turma jamais, né? Isso daqui é outra dispensa de licitação para compra de materiais de livraria. Mesma coisa. Tem tudo aqui, a população sertanopolense, se quiser saber, tem tudo aqui. Me procura, eu mostro. Quem é Edson Pedro Almeida? Quando eu não falo de mal. Eu falo porque eu fui eleito para cobrar. E é inadmissível ver uma campanha correndo desse jeito, sendo encabeçada por um cidadão, que eu não sei se posso chamá-lo de cidadão, dono de todas essas falcatruas. O errado sou eu? De cobrar? Está aqui. Sem contar, meu Deus do céu, notas e mais notas, só. Originais, empenhadas no nome de Almeida Mercado. Foi o mercado que mais vendeu para esse município até hoje. Na época do Edson Pedro Almeida. Está aqui para quem quiser ver. Me procura, me chama no WhatsApp. Eu mostro. Não escondo nada de ninguém. Eu não tenho como eu trazer tudo o material que eu tenho, senão eu ia ter que pedir uma semana para esse presidente. Eu vou deixar o resto para os outros 7 minutos, meu presidente. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, vereador Guilherme Hoffmann. Agora nós temos as explicações pessoais. E concedo agora a palavra pelo prazo de 7 minutos ao vereador inscrito, vereador Dr. Wagner da Silva. Boa noite, senhor presidente, vereadores, população que se faz presente. Presidente, eu peço licença para tirar a mordaça. Minto.
é a mordaça mesmo, né? Porque na sessão retrasada, ela ensejou uma representação, né? Uma representação dizendo que, aliás, querendo fazer com que o vereador devesse falar tal. Tentaram calar, né? Mas, judicialmente, deram com a cara na porta, como diz o jargão. Então, veja bem, uma das principais prerrogativas nossa de vereadores é fiscalizar. E isso a gente tem feito, né? Tá certo que, como eu sempre digo, nós não somos perfeitos, né? Mas sempre procuramos, dentro da lei, fazer aquilo que é correto. Principalmente, pelo como já foi dito aqui, nós somos representantes da população, né? Então, nós somos a voz da população. Então, eu acho que alguns doutores, né, ou pessoas entendidas, acho que eles não sabem o significado da palavra imunidade parlamentar, né? Então, enfim. Pois bem, presidente, eu gostaria de chamar a atenção. Nós recebemos, né, aqui nessa casa, eu acho que a população, né, via rede social, um convite, né, do senhor prefeito, nos convidando para algumas inaugurações, né? Obviamente, né, por ser período eleitoral, nós, vereadores e candidatos, nós não podemos participar. Ainda assim, se eu não fosse candidato, eu teria vergonha de ir, porque inauguração de calçada, né, inauguração de obras que, infelizmente, já está sendo deteriorada pelo tempo, eu só não entendo por que, só agora, né, eu acho que deve ter aí um cunho político, né, com certeza, veio fazer essas inaugurações. E chama atenção também, presidente, que na semana passada, retrasada, aliás, eu acho que todo mundo teve a oportunidade de ouvir um áudio, né, de um cidadão aqui da cidade, onde informava, não sou eu, Wagner, falando, mas esse áudio todo mundo acho que ouviu, né, dizendo que o prefeito ele não teria assim, a oportunidade de inaugurar nenhuma obra que foi feita do chão ao teto, né? Então, por essa lista que nós estamos vendo aqui, se confirma, né? Inauguração de calçada, inauguração de portaria lá do lixão, que não está pronta. Então, é estranho, né? Obviamente, né, que a administração do atual gestor, ela foi, assim, em certo ponto, exemplar. Eu, como vereador, eu posso afirmar que nunca houve indício, né, de irregularidade, questão de desvio, né? Então, quanto a isso, a gente pode atestar. Mas eu chamo a atenção, presidente, porque se a gente pegar o plano de governo do atual gestor, a gente vê que, infelizmente, quase nada que foi feito, né? Quase nada foi feito. Certa feita, eu lendo um artigo, né, em casa, eu li uma frase que me chamou muita atenção, que fala o seguinte, que o gestor municipal é aquele gestor que ele não deixa dinheiro guardado na conta, esperando o rendimento de aplicação. Quer dizer, importante, não estou dizendo que o gestor municipal ele tem que gastar de forma desordeira, de forma irresponsável, não é isso que eu quero dizer. Por que eu digo isso? Porque essa semana também, né, eu vi o vídeo de uma candidata, né, que é vereador, que respeito muito, mas eu sei que não foi por ela que ela transmitiu o vídeo, né, falando da Câmara Municipal, né, que vai gastar, que não vai gastar, enfim, né, não vou entrar nesse mérito. Mas é interessante que ela fala que dava para construir, com esse dinheiro que a Câmara, que o prefeito insiste, né, que devolva, dá para construir escola, tirar o penicão, né, o famoso penicão, e construir 200 casas populares, né? Mas só que é interessante, presidente, que desde quando foi criado esse fundo, esta casa, na gestão passada e nessa gestão, devolveu 4.700.000 reais para o prefeito. Gestão passada, 3.200.000. Essa gestão, 1.500.000. E o que foi feito desse dinheiro? Né? Eu estou aqui com o saldo das contas do município. Hoje o município conta com um saldo de 15 milhões na conta.
Lógico, metade disso já é dinheiro destinado. A gente sabe disso, que às vezes quando vem um recurso é carimbado. Mas fonte livre, 8 milhões de reais, que é o quê? Que o prefeito ele pode investir naquilo que ele bem entender. Aí eu pergunto, a gente vai devolver o dinheiro da Câmara para ficar o quê? Para ficar rendendo juro? Rendendo na aplicação? É isso que não me entra na cabeça. Entendeu? Muitas vezes as pessoas nos cobram por moradias, nos cobram com relação ao parque industrial, né? Esse projeto que desceu hoje, 77 lotes, precisou a iniciativa privada, né, tomar essa iniciativa para enviar essa casa, que o nosso parque industrial está abandonado, né? Então, o que acontece? Eu digo, mas dá para fazer casa. Quantas casas que não dá para fazer com 15 milhões de reais, né, no qual o município é credor, né, de 3 ações, que já foi mencionado aqui para o Guilherme, né, não vou mencionar nomes, mas a população sabe. Quantas e quantas casas não daria para fazer? Então, presidente, já encerrando, né, a minha fala, eu sempre digo o seguinte, que eu estou vereador, né, sou candidato à reeleição, não vou usar essa tribuna para pedir voto, mesmo porque o regimento não importa e não é da minha índole fazer isso. Mas só que o seguinte, eu tenho 2 filhos, eu quero deixar um legado para eles. Como eu disse, eu não sou perfeito, né? Tenho ali as minhas limitações, mas eu gostaria de deixar um legado para o meu filho, né? Por quê? Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui como vereador, mas eu tenho certeza, né, que aquilo, um pouquinho que a gente conseguiu contribuir, né, eu tenho certeza que meu filho vai se orgulhar de mim, diferentemente de outras pessoas. Diferentemente de outras pessoas, né? Então, eu chamo a atenção, presidente, só para finalizar, né, que para a população, neste domingo agora, vai ter eleições. Gente, analise seus candidatos. Olhe quem está vindo com esses candidatos, né, para que a gente não possa chorar futuramente, né? Como eu disse na sessão passada, temos aí um orçamento de 70 milhões de reais para votar, que vai ser empregado no ano que vem, né? Então, eu gosto sempre de chamar a atenção com relação a isso, da responsabilidade. Tenho certeza, né, que dos 3 candidatos, né, a gestor ou gestora, tenho certeza, sem sombra de dúvidas, não mudei a minha opinião com relação a isso. Tenho certeza, ele não está preparado. Falo isso com toda a convicção, porque conheço, né? E no mais, presidente, só para informar também, provavelmente a população de Sertanópolis, acho que depois de amanhã, vai estar pintando uma pesquisa, né, que foi formulada, e, estranhamente, foi mudado o dia que seria publicada essa pesquisa. Iria ser amanhã, eles jogaram para quinta-feira. Por que será? A população não é boba, né? Então, presidente, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade e pedir novamente para a população, reflita, com toda a responsabilidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dr. Wagner da Silva. Conceda agora a palavra pelo prazo de 7 minutos ao vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Bom, novamente, então, retomando o raciocínio, né? Esse era o trabalho social dele. Esse era o trabalho social. Nota falsa. A farra da compra. Era a farra da compra. No mercado de sua família. Então, esse era o trabalho social. Social, só se for para ele, né? Só se for para ele. Eu me estranho, às vezes, o candidato Edson Filho Almeida chorar num vídeo, que eu não enxerguei lágrima lá, né? Só um fingimentinho ali, mas não vi lágrima, não. Falando que existem pessoas maldosas. Pessoas maldosas é quem desvia da cidade. É quem emite nota fria da merenda escolar. Isso que é pessoa maldosa. Não é quem comenta, quem fala a verdade. Eu falo e sustento. Está aqui, eu provo. Eu sou maldoso? O vereador é maldoso por cobrar o direito de cada um de vocês que estão aqui? O direito daquele um que vai me criticar nesse vídeo? Estou cobrando seu direito, colega. É apenas o direito de cada um, eu fui eleito para isso. Sou chato, não.
Só a população tem que saber a verdade. Tem um trecho de uma resposta da juíza de direito. Tem um trecho de uma resposta de uma juíza de direito. Não sou o Guilherme Hoffmann, o vereador vermelho, não. Eu vou ler só um trecho. Trazemos essa trama à vista de todos para que saibam a gravidade dos fatos ocorridos. Fatos que revelam o lado obscuro e criminoso da gestão do réu Edson Pedro Almeida, o qual, junto com a malta que com ele assaltou os cofres municipais, certamente terá os seus direitos políticos suspensos, aliviando a cidade, o Estado e o país de um novo Collor. Palavras de uma juíza de direito. O errado aqui é eu? O maldoso sou eu? Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Você parece uma pessoa esclarecida, Edson Filho. Por que você não pesquisou essas coisas do seu pai? Que é o alicerce da sua campanha. É o mentor seu. Eu te mostro. Está aqui, companheiro. Te mostro. Você sabe que você não tem capacidade para tocar nada. Quem vai mandar ele se chegar lá? Acorda, população de Sertanópolis. Acorda. Não vamos voltar no que era no passado. Não vamos. E a gente acha que acabou, né? Aí quando você acha que acabou, que era só coisa do passado lá, carta precatória, vara única, Itiquira, Banco Indusval, Polo Passivo, Edson Pedro Almeida, 15.199.000, o maior plantador de soja da nossa região, é ele? Você sabia que ele planta soja também? Tem conhecimento, Glauco? É agricultor. Agora a pergunta que não quer calar. Como é que consegue um financiamento de 15 milhões, sendo que ele não conhece a urna eletrônica? Tem o nome todo enrolado pelas falcatruas do passado. Aí você, agricultor, que não recebeu de uma empresa que quebrou dessa cidade, está aqui, ó, o envolvimento direto do Edson Pedro Almeida. Em mais uma falcatrua, parece que tudo que é de falcatrua o homem está envolvido. E o Edson Filho, você não sabia disso também? As pessoas são maldosas, né? Não te contaram? Ê, papai, hein? É complicado. Outra coisa também, senhor presidente, que eu não consigo entender, né? Tem secretário aí que, para conseguir uma assinatura, é difícil, viu? Tem secretário aí que, se você for fiscalizar, Nana, igual fomos uma vez fiscalizar um posto de saúde, e chegou aqui um documento para ser tomada atitude para com esse vereador, e com essa vereadora aqui, que estava fiscalizando, defendendo o direito do povo. E para conseguir uma assinatura, um carro para levar alguém para Londrina é difícil. Agora, depois das 6, entrega jornalzinho, hein? Mas entrega jornalzinho de candidato, hein? A teta é boa, a teta, né? Não quer largar, né? E não adianta querer vasculhar minha vida particular também, não, ô secretário. Você sabe quem que eu estou falando, né? Qual o secretário que eu estou falando? Não vou falar o nome, não. Não adianta procurar minha vida particular, não. Fale comigo aqui, ó, politicamente. Mostre alguma coisa que eu fiz politicamente lesando esse município, a não ser cobrar e fiscalizar. Sem contar o meu trabalho social. Eu, sim, faço um trabalho social, com a graça de Deus. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Concedo agora a palavra, pelo prazo de 7 minutos, ao vereador Antônio Alberto Marques Souza, pastor Antônio. Mais uma vez, boa noite, senhores, senhoras, aqueles que nos ouvirão amanhã também na Rádio Sertão e também nas redes sociais.
Senhor presidente, eu gostaria de lembrar, nesse momento, uma situação. Não quero fazer menção, não quero fazer defesa de alguém que foi julgado, de um processo que inicialmente passou por essa casa e foi feito menção do vereador na época, presidente da Câmara na época, Ademar Marques de Souza, Ademar da Farmácia, o meu irmão. Ele acatou o pedido, foi feito todo o processo, tudo aquilo que era para ser feito nessa Câmara, por essa casa, foi feito, o processo seguiu, esse processo tramitou em todas as instâncias, e aí nós temos a conclusão, né? Temos toda essa sentença, e agora eu pergunto aqui, nós não temos mais o que fazer em relação a esse assunto. Ele está em outra instância e nós não temos mais o que fazer, porque a Câmara, na época, ela realmente fez o que precisava ser feito, acatou, foi feito todo o julgamento, a comissão trabalhou, a comissão de inquérito, ela teve a sua ação e teve o resultado que teve. Não quero fazer defesa ao cidadão Edson Pedro Almeida, porque eu não vejo nenhum motivo dele ser tema de uma reunião como essa. Principalmente porque, e se tiver que falar alguma coisa, vai ser do candidato Edson Pedro Almeida Filho, que não existe nada na sua postura, nada que o denigra, nada que ele tenha cometido contra o município, contra esta cidade. Os amigos presentes aqui da Rádio Sertão, nós estivemos participando de uma reunião com os pastores, e nós lembramos um fato relacionado à Rádio Sertão. Quando iniciou os trabalhos da rádio nesta cidade, a comunidade religiosa foi chamada para participar, para se envolver e estar participando da programação da rádio. E foi colocado para aquele grupo de religiosos alguns critérios, algumas condições para que as pessoas pudessem fazer a sua programação. E dentre elas, não se toca em determinados assuntos, em determinados temas, né, que vai ferir a fé de alguns. E algumas pessoas optaram em não aceitar, de não conseguir o espaço para essa programação, que seria uma programação religiosa. E algumas pessoas, eu não vou, se eu não posso falar desse tema, eu não vou participar. O que é que eu vou falar? E a minha fala na época foi... Alguém poderia vir uma água? E a minha fala na época foi: fale a respeito de Jesus. Então existe uma mensagem positiva, existe uma mensagem a ser transmitida. E às vezes nós deixamos de falar de coisas boas, deixamos de falar das coisas melhores que temos para falar e falamos de problemas, de erros, de defeito na vida das pessoas. E é próprio da nossa natureza. Nós gostamos de fazer isso, gostamos de falar das pessoas e não falamos de nós. Apontamos o erro das pessoas, mas não apontamos os nossos próprios erros. Na reunião passada eu fiz menção, vamos usar esse tempo para falar de proposta, de trabalho realizado, e a vereadora Soraya, no seu pronunciamento, mencionou algumas das coisas que ela produziu, que ela realizou. E nós estamos aí na nossa última sessão, antes das eleições. E alguns, com certeza, voltarão a essa casa, outros talvez não. Mas a pergunta é, que legado nós deixamos? O que é que nós construímos? O vereador Wagner pôde mencionar
de coisas positivas que o filho vai ter orgulho. E com certeza muitos têm trabalho a apresentar, propostas que foram executadas e mostrar trabalho, algo feito. Então nós temos, todos aqui têm trabalho para mencionar. E eu não entendo porque o tema é Edson Pedro Almeida. É caso vencido. Se existe alguma providência, não é mais essa casa que vai tomar essa providência. Talvez você, como cidadão, possa fazer. Existe algo que você possa fazer? Existe algo que a justiça possa fazer ainda? Se não está fazendo, por que não está? Então não compete mais a essa casa. Não é tema dessa casa. Eu acho que não temos que fazer menção, vincular o filho à figura do seu pai, e como se ele fosse o culpado, como se ele tivesse executado, tivesse feito tudo o que fez. Não existe nenhuma relação, não existe nenhum vínculo. Então, hoje, o candidato é Edson Pedro Almeida, filho. Este é o candidato, é esta vida que vocês precisam olhar e fala, é um vice-atuante. E vocês conhecem, a população é madura, sabe que houve outros vices que não esteve tão presente enquanto ele teve. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Ah, é para fazer foto? Ele estava presente nas obras, estava acompanhando todo o processo. Então, analisem a pessoa. Está preparado ou não está preparado? Eu quero encerrar a minha fala, e para mim a Bíblia é sempre uma referência, sempre onde eu tiro inspiração, onde eu tiro exemplo, e nós temos esses exemplos. O povo de Deus uma vez estava sendo afrontado, havia um gigante que desafiava toda a nação. Havia um exército, e esse exército estava sendo afrontado, estava sendo desafiado. E havia soldados valentes, generais, comandantes, e nenhum deles se levantou. Mas houve um jovem, uma criança, chamada Davi, e que se tornou um grande rei de toda a nação. É o maior nome de toda a história de Israel, da história do povo de Deus. Uma criança, um pastor de ovelhas, um jovem, um adolescente, que diante daquela situação, ele se levantou, e ele enfrentou, e ele foi vitorioso. Ele encarou aqueles que, o exército todo, nenhum soldado, nenhum valente teve coragem de se levantar. Mas ele teve. E ele foi e realizou o maior reinado de toda a história de uma nação. Então, por favor, não é Edson Pedro Almeida Filho, é a pessoa que está aí, e quem está por trás, se nós formos olhar em cada grupo, quem está por trás, e vocês sabem que por trás de cada grupo existem interesses, pessoas que têm interesse, não é só nenhum, é em todos, existem pessoas que estão ali por interesse. Ou é mentira, ou é por amor. Existem muitos, com certeza, que realmente vestem a camisa, mas não são todos, vocês sabem disso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, familiares aqui presentes nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Obrigado, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Concedo agora a palavra pelo prazo de 7 minutos à vereadora Soraya Santa Rosa. Boa noite novamente. Seu nobre colega, pastor Antônio, o senhor falou dessa questão, desse que venceu, mas o senhor sempre falava para mim, o senhor sempre me ensinou nas nossas reuniões, quando falava de guerra, o senhor sempre falava para mim, o fruto nunca cai longe do pé.
E eu guardei isso. O fruto não cai longe do pé. E eu guardei isso nas nossas conversas, nos nossos estudos bíblicos. Casas populares, quantas foram construídas? Casas, vamos dizer, casas solidárias, quantas? Eu tenho andado por a cidade inteira, e o que mais as pessoas perguntam, e casa popular? E emprego? Não dá para entender, gente. Se vocês forem olhar, se nós formos observar geograficamente, a nossa rodovia liga ao Mercosul. É na porta da nossa cidade, é na nossa ali, ó, no nosso quintal. Ela liga aos maiores portos do Brasil, Santos e Paranaguá. A terra mais produtiva do Brasil, a terra mais cara também. Como que nós não conseguimos atrair empresas algumas? Como que sempre não querem Sertanópolis? Tem alguma coisa errada? São monopólios que nós temos aqui que têm que ser quebrados. Quebrados. Você sabe do que eu falo, Guilherme? A fábrica de... Olha lá Ibiporã, gente. Olha o que Ibiporã é hoje. Olha o que não tem, olha o que nós temos e o que nós não somos. É só olhar. Nós temos que abrir as portas da nossa cidade, nós temos que gerar emprego. Olha aquele parque industrial, nós aprovamos aqui o ano passado, começo do ano passado, o quê? Aí, para fazer a infraestrutura do parque industrial. Nem começou, aí vem um outro particular aqui para a gente aprovar, não mexeu nem no nosso, nós vamos aprovar o outro ali em frente. Olha, eu estou andando pela essa cidade, vai lá embaixo para ver o tanto de pernilongo. Na cidade inteira, porque na minha casa está. Você lembra, não sei se o senhor lembra, quando o nosso prefeito atual era vice, ele foi chamado do prefeito da dengue, porque ele cuidou, porque é sabido que quem cuida da endemias, quem é? Quem é o responsável pela endemias? É o vice-prefeito. Vai lá para baixo do Pinicão, olha lá atrás, onde o que tem de larva de pernilongo ali. Vocês querem? Tem os vídeos. Gente, eu fico assim, quando ainda começam com defesa, quer defender o que não tem defesa, gente. Sabe, eu vivo sendo atacada no meu Facebook, em vez deles... Eu fico incrível. Teve uma que colocou assim, a Soraya desfez amizade comigo porque ela não aguenta ouvir desaforo. Gente, eu vou aguentar de ouvir desaforo na minha rede social? Que vá falar na rede social delas. Não na minha, eu não sou obrigada. A minha particular, eu não sou obrigada. Agora, de vereadora que quiser falar, fala com a minha mão. Teve gente falando que o atentado fui eu que mandei. E postou lá, e está tudo escrito. Aí fala para mim, não fui eu que falei isso. E está lá. Diz que eu paguei para fazer isso. Mas tudo bem. Aí perguntaram o que eu fiz. Eu só trouxe 1.750.000 de emenda parlamentar. Eu só trouxe um caminhão no valor de R$230 mil para reciclagem. Só. Que dá em torno de 2 milhões. Mais nada, está respondido? Porque diz que a Soraya não trabalha. Como que a Soraya não trabalha? Escala, eu acho engraçado, eu recebi a escala médica aqui.
Aí está dizendo, está tudo completa, que tem médico em todas as UBSs. Eu não entendo, então, o que acontece, porque as pessoas falam que vão na UBS, não tem médico, mas a escala está aqui, para mim, chegou por e-mail. Quem que mente? A população ou a escala está mentirosa? Está aqui, gente. Está aqui a escala, porque eu recebo por e-mail dessa Casa de Leis. Cadê? Está aqui, ó, a escala médica das UBSs, ó, completa. Alguém está mentindo, né? Pinicão. Nós fomos lá, senhor presidente. Aquilo é a solução ou é paliativo? Nós sabemos que é paliativo, gente. Nós sabemos que aquilo não vai resolver o problema, sabe por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando lá da empresa me chamou e falou assim, vem aqui que eu vou mostrar para você, vereadora. Continua entrando o esgoto. Eles estão tirando, mas o esgoto continua entrando sem tratamento. Então, é paliativo aquilo. Tira daqui, entra daqui, tira daqui, entra daqui, está enxugando gelo. Que não foi isso falado para nós aqui, vereadores, que ia ser a solução do Pinicão. Hoje em dia, se aquilo fosse para ser aprovado, não seria aprovado nunca, que aquilo é uma vergonha, aquilo é questão de saúde pública. Quantos requerimentos foi feito por essa Casa de Leis pedindo a solução para aquilo? Aí ontem, eu sempre eles falam que eu falo demais, né? Diz que teve um problema no hospital ontem, anteontem. Diz que a médica não soube, médico que estava de plantão, não soube diagnosticar o que a pessoa tem, o paciente teve, pediu uma ambulância, não pode, disse que não podia ceder ambulância para levar uma criança para Londrina, gente. Criança internada em Londrina, com uma infecção seríssima. Cerebral, e não pôde ceder ambulância para levar a criança. Aí eu pergunto, eu estou louca, né? Então eu sou chata. Para que então é ambulância? Vão lá no almoxarifado, quem quiser ver, vai lá no almoxarifado e vê 2 ambulâncias lá, ao ar livre, lá, ao tempo, se acabando. E a população pedindo, pelo amor de Deus, aqui não tem condução. Vai lá, fora uma que está em Londrina. Ambulância que os tontos aqui, vamos falar, os tontos ficam pedindo para deputado para mandar ambulância, A hora que a ambulância dá um probleminha, encosta a ambulância lá. Encosta, como que se... é dinheiro dos trouxas, né? Parece isso, é dinheiro do contribuinte. Vai lá ver. Quem quiser ver, vai lá. Eu não estou mentindo. Capaz de tirar essa madrugada de lá. Gente, eu fico irritada. Assim, eu fiquei mais irritada por conta do que aconteceu no meu comitê. Eu fiquei mais irritada mesmo, porque a gente vai protelando, vai ficando quieta, a gente vai falando com um jeitinho, mas não tem. Fala para mim, o secretariado, em vez de tomar conta da cidade, para isso que eles estão lá. Está entregando jornal de candidato à noite. Usando... Vocês acham que tem cabimento isso? É o fim da picada, gente. Eu estou recebendo reclamação, senhor presidente, da taxa de iluminação pública. São bem caros. São. Tempo, vereador. Exatamente. Então, gente... É isso, a iluminação pública está recebendo todo mês lá e não tira, diz que não pode. Como que não pode? Você pagar uma coisa que você não tem? Mas, gente, eu agradeço e me desculpe, porque a gente fica exaltada mesmo, tá? Obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora Soraya Santa Rosa. Conceda a palavra pelo prazo de 7 minutos à vereadora Ana Ruth Seco Matesco. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus caros colegas.
Boa noite, plateia aqui presente. E amanhã, a Rádio Sertão e também ao pessoal do Facebook, que vai ser retransmitida a nossa reunião. Eu faço minhas as palavras da vereadora Soraya, porque a gente também tem andado na cidade inteira. Além do lixo, que está muito feio, tem muito lixo na nossa cidade. Então, se tomassem, se realmente cuidassem da nossa cidade, não estaria com tanto lixo da maneira que está. E com todo o respeito que eu tenho, pastor, o senhor disse algumas palavras aí. O senhor se referiu a Davi, ao pastor, mas eu me refiro a Jesus, que aqui está também na palavra de Jesus. Com tudo o que o Guilherme falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso que ele está mostrando são coisas que realmente aconteceram, são coisas que realmente ficam a cargo da justiça. Mas muita gente não sabe. Muitas pessoas não sabem. Então, a verdade tem que ser dita. Então, não é escondendo, não é colocando debaixo do tapete a sujeira. A gente tem que respeitar. Eu respeito muito com relação à pessoa que é citada. Tá? Como eu tenho muito respeito pela família, amo de paixão, mas é aquilo. Politicamente, a gente precisa falar. Agora, quando ataca a pessoa da gente, eu acho que aí tem que ter o respeito. Né? Então, a gente está falando de uma situação política, não está falando de uma situação da pessoa. E é isso que eu já falei aqui das outras vezes. Quem tem telhado de vidro, toma cuidado, porque também vai acertar o seu telhado. Não só. Agora que a gente é pessoa pública, a gente sabe que todo cuidado é pouco. Então, eu peço, conscientemente, para todas as pessoas. Dia 15 está aí, e é o que eu já falei. O voto do pobre é igual ao voto do rico. Não tem diferença. Porque lá na urna, é você que vai estar lá de frente para a urna e é você que vai poder escolher. Tá? Então, escolha com consciência. Por quê? Porque não são só 4 anos. Desde 93, algumas outras situações se passaram e foi difícil para regularizar. A prefeitura está aí com 8 milhões de crédito, que foi a administração. Está certo que poderia ter alguma coisa diferente, sim. Mas está aí os 8 milhões. Então, vamos pensar nisso, porque é como diz a música, né? Vamos olhar, não vamos voltar ao passado. Tá? Então, vamos em frente, vamos lutar e vamos pensar numa Sertanópolis melhor, porque nós merecemos. O povo merece. Tá? O povo merece saúde, o povo merece educação, o povo merece uma vida digna, né? E é isso que a gente tem que buscar. E é como eu falo. Então, pastor, eu deixo essa palavra que Jesus disse em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereadora Ana Rode Seco Matesco. Você dá a palavra pelo prazo de 7 minutos ao vereador Glauco Rogério Ghisleri. Boa noite, comunidade faz presente, né? Casa cheia. O senhor Claudemir, dá uma filmada aqui no Glauco aqui também. Não filmou o pastor Antônio nem eu, né? Eu gosto de ao vivo. Vários familiares hoje presentes que foram homenageados aqui, tio Nardo, tia Lete, né? Sou Arnaldo, que foi meu instrutor de guarda-mirim em 98. Família Martins, família Galbiati, família Terassi, estava aqui
Estava aqui o ex-vereador Jurandir Natalino, né? Essas famílias que foram homenageadas hoje, que tanto ajudou o nosso município, Búzio, e que tanto ajudou no passado e ajuda agora. Eu poderia aqui, Liseu, falar várias coisas, mas eu vou fazer o quê? Quando eu entrei na Guarda Mirim, em 98, eu já sabia do caso Edson Pedro Almeida. Em 2016, quando Sertanópolis votou em TID, Edson Filho já sabia do caso Edson Pedro Almeida. Então, eu vou defender? Eu vou falar o quê? Não. O plenário da Câmara não é para isso. O plenário da Câmara é para mostrar projetos, indicações, o que o vereador fez. Parabéns à vereadora Soraya, que demonstrou o que ela fez. Sabe, muitas das coisas. Eu poderia, meu amigo Wagner de Andrade, falar vários versículos bíblicos, que eu frequento uma igreja, mas eu só me lembro um: não pronunciar o nome de Deus em vão. Gente, vamos parar de pronunciar o nome de Deus em vão na política, gente. De atacar, de não sei o quê. Eu poderia falar o nome de ex-secretários, que estão com as outras duas candidatas a vereadora, que estão também com Edson Filho, que você anda aí e falam mal. Mas eu não vou fazer isso, senhor Antônio, porque o plenário da Câmara não é para isso, Liseu. Eu fui eleito com 377 votos, assim como os demais, para me mostrar projetos. Gente, por favor, eu já disse há 2 semanas atrás, isso daí não traz voto. Sabe, é o meu pensamento, igual eu disse, vou falar mal de secretários. Foram meus amigos, eu sou funcionário público desde 2000, junto com o meu companheiro Rogério. Então, vários secretários já passaram, vários secretários estão com candidatas, entregando panfleto, entregando santim, carregando carro de som, caminhando. Por quê? É amor? Gente do céu. Que amor, hein? Que amor. Nem no Silvio Santos, em nome do amor, tinha esse. E faz tempo, hein? Então, é o mesmo caso. É isso. Igual eu disse, é isso. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Isso. Mas, tio Leonardo, o senhor achou que só ia ter coisas ruins hoje aqui na Câmara? Não. Que eu vou fazer meu papel de vereador. Os outros também fizeram, mas eu vou fazer meu papel. No dia 10/11, às 17 horas, será inaugurado uma pista de caminhada no residencial das Palmeiras. Uma pista de 1.200 metros. No lugar que eu moro lá perto, que era sujeira, lixo, bicho, hoje tem uma pista de caminhada, com lixeiras, mesa de ping-pong, vai ser colocada academia ao ar livre, banco. Você vai lá às 6 horas, muita gente usando a pista de caminhada. Como que é bom, né? Como que é bom isso daí? Para mim é uma pista de caminhada. Não sei para os demais. A nossa reforma do hospital, olha como está lindo o nosso hospital. Raio-X 3D. Vai chegar uma ambulância daqui a alguns dias do nosso deputado que nós pedimos, do qual a Soraya também ajudou também lá. A inauguração, tio Leonardo, se o senhor quiser até participar, que o senhor já foi funcionário da saúde, né, que tanto fez por esse município, será dia 12/11, às 8 horas. Vai ser transmitido ao vivo também. Então, e olha só, Adão Reis, que acompanha a nossa sessão da Câmara. Que coisa, nós estamos de Covid, uma pandemia terrível, que alastrou o nosso Brasil. Muitas cidades do Brasil, de Romero, o orçamento caiu. Sertanópolis, não. Sertanópolis de 63 milhões em 2020. Foi para a bagatela de 70.901.417 reais. Olha que maravilha. Nós está no caminho certo. Nós está no caminho certo. Nós tínhamos contadores, aqui tinha vários. Nós estamos no caminho certo, não é possível. Se tivesse caído o orçamento, eu ia estar criticando. Então, gente, é isso. Nós vamos ter 11 inauguração no intervalo, Wellington, do dia 6 ao dia 12. É muita inauguração demais, né, rapaz? É muita coisa. Eu vou acompanhar pelo Facebook, eu não posso ir lá, né? Então, é bastante. Olha só, mais outro empreendimento de Sertanópolis. A LCA Empreendimentos vai lançar um parque industrial. É particular? É, mas está apostando no nosso município. 75.720 metros e 70 centímetros. 77 lotes.
que vai pagar IPTU para o nosso município, Wellington, e vai gerar renda, que a minha filha vai usufruir. É assim, igual os nossos filhos que estão aqui. Agora vai eu criticar o senhor Edson Pedro Almeida, lá de trás, que todo nós já sabe. Todo nós já sabe. Qualquer criança acima de 8 anos já sabe. Gente. Gente, sabe sim, Ana. Então, cada um tem seu interesse. Pela amizade que eu tenho com o senhor Guilherme, com o Wagner, com o Catu, com a Soraya, com a Ana, com a Leila, com o Rogério, com o pastor. Cada um tem o seu interesse. Cada um tem o seu interesse. Essa Câmara de Vereador, senhor Claudemir, não é para isso. A Câmara de Vereador é para dizer de projetos, de indicações o que trouxe. Quanto seria mais legal, mais interessante, se cada vereador tivesse mostrado o que ele trouxe em 4 anos. Não ia ser diferente, Eliseu? Mas não. Mas, dia 15, todo o Brasil vai às urnas. Né? E Deus sabe o que faz. Obrigado. Obrigado, vereador Glauco Rogério Ghisleri. Não tendo mais vereadores inscritos para falar em explicações pessoais, eu agradeço a presença de todos. Informo aos nobres edis que a leitura de um trecho sagrado da Bíblia Sagrada na próxima reunião ficou a cargo do vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Convido agora a todos para ficar em pé e, sob proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente reunião.